Bom, uma outra dúvida também muito frequente é se a gente tem que tomar a vacina de gripe todo ano, né? Por que que eu fiz ano passado, esse ano eu vou ter que fazer de novo, né? Essa vacina ela não protege, né, o suficiente. E aí, gente, a gente tem que explicar para o nosso paciente que, primeiro, né, os vírus de gripe, como a gente falou, eles mudam todo ano. Então, a vacina que eu fiz ano passado não me protege dos vírus que estão rodando esse ano. Então, a gente tem que refazer a vacina para a gente estar com ela atualizada. A outra situação é que a duração, né, da proteção dessa vacina de gripe, ela não é longa, igual a gente tem para outras vacinas, como, por exemplo, vacina de pneumonia, vacina BCG, né, que a gente tem aí, às vezes, doses que vão durar o resto da vida ou por muito tempo, né, e exigem um reforço só muito lá para frente. A vacina de gripe, aí os estudos mostram que o tempo de duração de proteção dela eles vão durar ali de 4 a 6 meses. Então, se a gente for ver, é um tempo muito curtinho, né? Por isso que a gente faz ali a aplicação da vacina de preferência nos meses de abril, né, maio, para a gente conseguir ter uma proteção aí, pensando que é uma doença sazonal, né? Então, a gente tem a sazonalidade do vírus, ele roda, né, mais em certas épocas, né, pensando no nosso outono e no nosso inverno. Então, a gente tem que fazer para se proteger durante aquele período e depois a eficácia dela vai caindo. Ela não vai ter a mesma proteção que teve quando a gente aplicou em abril, não vai ser a mesma em dezembro, né? Ela não consegue proteger da mesma forma. Então, além do vírus mutar muito fácil, o tempo de proteção é muito curtinho e aí todo ano a gente faz a vacina e a gente vai fazer no período de sazonalidade daquele vírus. Vamos para a próxima. O que mais que tem de pergunta? Quem deve tomar essa vacina? Posso responder Quem essa então? pode, né? Vai, Bia, toda sua. Isso. Então vamos lá. Quais são as indicações, né, dessa vacina? Então, na verdade, nós vamos entender aqui quem precisa tomar essa vacina. E aí, para a gente responder isso, para a gente entender essa resposta, na verdade, a gente precisa entender uma diferença que existe entre a recomendação do Programa Nacional de Imunização, que é o programa do Ministério da Saúde de vacinação no Brasil. Desde a década de 70 esse programa existe. Então, quando se fala de uma estratégia governamental, estratégia do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunização, assim como acontece para várias outras vacinas, o governo tem que decidir, considerando o orçamento que ele tem, os dados epidemiológicos que ele tem, e ele vai avaliar para quem ele vai fornecer essa vacina. Então, isso acontece também para outros tipos de vacinas, que a vacina é disponibilizada pelo Programa Nacional de Imunização, mas ela não é disponibilizada para toda a sociedade. Ela é disponibilizada para um grupo específico, muitas vezes para uma idade específica. E no caso da vacina de influenza, é um exemplo também. Então, primeiro vamos entender, dentro do sistema público de saúde, o Programa Nacional de Imunização, todo ano, publica um informe técnico que sai mais ou menos no início do ano, em que ele explica, né, vários aspectos da campanha nacional de vacinação contra a influenza daquele ano. Então, no material do aluno aí, no curso que você está matriculado, você vai encontrar esse informe técnico que é desse ano, mas no ano que vem já vai ter o de 2021. E dentro desse informe técnico é o documento oficial do Ministério, onde ele especifica vários aspectos da vacina. Inclusive aquela composição que você falou, né, Karina, está detalhado lá para o ano de 2020 nesse informe técnico. E nesse documento você vai encontrar as informações oficiais de quem é o público que o Programa Nacional de Imunização vai fornecer essa vacina. E esse público muda de um ano para o outro? Muda. Esse ano, por exemplo, teve uma mudança que até o ano passado, as pessoas com mais de 60 anos recebiam essa vacina de influenza. Esse ano, o Ministério passou a colocar como limite 55. Então, quem tem já 55 anos de idade, já fez aniversário de 55, pode receber essa vacina pelo Programa Nacional de Imunização. Então, vamos ver uma listinha bem rápida aqui, não vou ficar entrando em muitos detalhes, porque vocês vão encontrar essa literatura e aluno tem que ler, tem que estudar, tem que pesquisar. Então, é importante que vocês peguem o PDF, leiam, entendam, mandem para a gente as dúvidas, porque se a gente não discutir, a gente não aprende, né? Então, vamos lá. A lista é crianças a partir de 6 meses de idade até fazer aniversário de 6 anos, ou seja, 5 anos, 11 meses, 29 dias, até esse momento, a criança recebe essa vacina no SUS, né, gratuitamente. Isso mudou? Mudou também até um ano passado, não, retrasado, eu acho que era 5 o limite, agora não, são 6 anos.
As gestantes também precisam tomar essas vacinas e recebem no SUS. As puérperas, então, são as mulheres que ganharam bebê a menos de 45 dias, né? Isso. Após 45 dias, o período após o parto, ela pode já receber essa vacina também. E por que esses 3 grupos aí, né, devem receber essas vacinas? Porque a gente aplicando na gestante e na puérpera, a gente protege a criança antes dela fazer 6 meses, que é quando ela vai poder tomar a vacina. A grávida também tem um risco maior de apresentar complicações pela gripe, pela influenza, né? A criança também é um público sensível, então apresenta mais complicações quando tem essa infecção, assim como a gestante. O trabalhador de saúde, porque ele transmite e porque ele se expõe, né? Ele está em contato com pessoas em ambientes onde você tem um risco maior de pessoas infectadas. Então, ele também tem que tomar essas vacinas e os professores também tomam essa vacina e são os professores do sistema público e do sistema privado, porque eles trabalham em ambientes muito fechados, né? Aglomerações, então eles também se expõem e podem transmitir. Eu estou sentindo falta aqui do idoso, então eu vou comentar qualquer coisa, a gente acrescenta depois o slide. Então, o idoso, né? Não, agora tá aí, gente. A professora louca. Vamos lá. Então, vou pular os povos indígenas para falar desse público, então. Então, indivíduos com mais de 60 anos ou mais, e como nesse ano incluiu o indivíduo a partir de 55 anos de idade, então a gente pode considerar a partir dessa faixa etária também recebe a vacina de influenza. A população indígena também é uma população mais sensível, que tem mais riscos, e ela recebe essa vacina de influenza independente da idade. Porém, essa vacinação ela faz parte de uma programação específica, que tem uma articulação aí junto à Secretaria de Atenção à Saúde Indígena. Então, se você atua em algo relacionado à população indígena, manda para a gente as suas dúvidas ou alguma curiosidade que você queira, a gente pode investigar melhor. Não vamos aprofundar muito nesse assunto. Outro público que está mais relacionado à atividade profissional são as pessoas que trabalham na força de segurança e salvamento, também pelo maior risco de exposição. A população privada de liberdade e também os funcionários desses ambientes, né, do sistema prisional, incluindo aí os adolescentes e jovens que também fazem parte dessa população privada de liberdade. São pessoas que estão em ambientes muito confinados. Então, quando você tem essa confinamento, né? Acho que é a palavra mais adequada, você tem mais risco de transmissão de doenças respiratórias, né? Infecto-contagiosas com transmissão respiratória. Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais também recebem essa vacina, independente da idade. Hoje mesmo teve uma pergunta que foi: tenho diabetes, era uma adolescente, aí ela queria saber se ela recebe essa vacina ou não no SUS, e ela recebe, por ela ter diabetes, né? E mesmo ela não estando na faixa etária que a gente leu aqui antes, ela tem direito a receber essa vacina. E aí, nesse próximo slide, você tem as condições que são consideradas como grupo de risco, grupo prioritário para receber essa vacina, que tenham doenças crônicas. Então, são essas doenças respiratórias, doenças cardíacas, essa listinha toda que eu não vou ler, doença renal crônica, hepática crônica, o paciente que tem alguma doença neurológica crônica. Como eu disse, eu não vou ler porque é só buscar a fonte que a gente já citou aqui. Diabetes, independente da idade, do tipo de diabetes, se o paciente tem alguma imunossupressão, que pode ser inclusive pelo uso de algum tratamento, algum medicamento, os obesos, os transplantados e também os portadores de trissomia, como é o caso de síndrome de Down, por exemplo. Quer complementar com algo, Karina? Sim. Também pontuando, né, sobre a característica dessa campanha, a gente vê também na parte ocupacional, passou-se a incluir também os trabalhadores caminhoneiros, né? Eu acho que tem algumas semanas aí que entrou também, não fazia parte, né, do grupo de risco para influenza, né, no SUS, mas tem alguns dias aí que entrou também esse grupo, né? Então os caminhoneiros também hoje fazem parte dos profissionais, né, que estão com risco, né, de influenza, e também parece que vai ter uma data aí de aplicação de campanha para esses profissionais. Foi por causa da Covid? Isso, por causa da Covid. Tá. Então, por isso que não estava lá naquele material do informe técnico. Não, vocês não vão encontrar no informe técnico, porque o informe técnico saiu em janeiro, fevereiro, alguma coisa desse tipo. Mas aí a gente pega essa nota técnica também, que é a da Covid, e colocamos no material para todo mundo ter referência. Ótimo, excelente.
E aí, gente, a gente estava falando do sistema público, né? Agora, considerando o sistema privado. Então, como vocês já viram em outras aulas aqui no curso também, quando você atua num ambiente, um serviço privado, farmácia, clínica, hospital, enfim, laboratório, né? E você aplica vacinas, você deve ter como referência o calendário de sociedades médicas. A gente tem citado muito aqui da SBIM, que é a mais importante, a sociedade mais importante na área, aqui no Brasil. E a recomendação da SBIM é que a vacina de influenza seja feita para todas as pessoas a partir de 6 meses de vida. Então, a SBIM ela não considera aquelas características que a gente falou de maior risco da infecção da influenza, que a gente falou do idoso, a gente falou da gestante, a gente falou da criança, né? Então, isso, sim, vale. A SBIM considera isso, mas ela considera que se todas as pessoas forem protegidas, todo mundo vai ser beneficiado. Lembra que a Karina falou na outra aula que o idoso tem, a vacina no idoso tem uma eficácia menor, a vacina de influenza tem uma eficácia menor? Imagina um idoso, então, que não responde bem a essa família, mas todo mundo que está próximo dele está protegido e não apresenta a infecção. Diminui o risco dele contrair esse vírus, né? De contrair essa infecção. Então, a recomendação da SBIM é que todas as pessoas recebam. Economicamente, isso também tem um impacto, né? Porque reduz absenteísmo, tanto dos estudantes, né, Karina, quanto dos trabalhadores. Então, isso tem um impacto econômico muito importante, por isso que muitas empresas, inclusive, oferecem, né, fornecem a vacina de influenza todo ano, e esse ano mais ainda, a gente viu aí bastante procura, né? Quer complementar também com algo? Eu acho que é isso mesmo. Essa é a principal diferença, né? Às vezes o aluno fala, nossa, mas por que que no particular faz para todo mundo e no SUS não faz, né? Ou até muitas pessoas se espantam, nossa, mas quando que vão fazer no SUS para todo mundo, né? E a gente tem que pensar que são calendários diferentes, né? São calendários que se complementam e que têm um foco diferente. E por isso, então, essas diferenças de recomendação. Isso. E tem uma questão que é orçamentária, né? O governo, ele tem que avaliar epidemiologicamente qual é o público que mais precisa e considerar o seu orçamento. Então, se ele conseguisse, ou se ele conseguir no futuro distribuir essa vacina para todo mundo, a situação vai ser diferente, né? Até a questão de logística, né, de produção também é bem sensível, né? Porque produzir vacina não é simples. Então, tem todo um planejamento que tem que acontecer. Bom, então vamos